BFA tem uma situação financeira bastante sólida. Portanto, seja do ponto de vista de indicadores regulamentares, portanto, se estivéssemos a olhar para aquilo que são os principais indicadores regulamentares, o rácio de solvabilidade, os fundos próprios do banco, em qualquer um destes indicadores nós estamos muito acima daquilo que é o mínimo regulamentar definido. E, portanto, eu diria que a situação financeira do BFA é muito sólida, Portanto, nós estamos numa posição financeira confortável. O banco tem de facto. Quando nós olhamos para o balanço dos bancos e a demonstração de resultado para as contas dos bancos nos últimos anos, nós conseguimos verificar, eu não diria facilmente, mas conseguimos identificar que existem dois aspectos que influenciaram muito o resultado da banca nos últimos anos. Esses aspectos continuam muito visíveis ainda, mas não tão visíveis como estavam no passado, que têm a ver com o tema da desvalorização da moeda e a possibilidade que existia e que ainda existe alguma no mercado dos bancos poderem proteger proteger-se dessa desvalorização da moeda. Portanto, nós tínhamos um cenário em que, e aqui pegando um bocado na história do BFA, os resultados maiores que o banco teve foram em 2017, e em 2017 foi um ano em que, de facto, nós também tivemos um nível de desvalorização da moeda muito acentuado. Portanto, e naquela altura, os bancos do sistema, portanto, de uma forma muito diligente, protegeram-se bem em termos de desvalorização dos seus ativos e do seu capital, com a compra de títulos da dívida pública indexados, portanto, que era algo que existia muito e, portanto, sempre que a moeda depreciava, isto resultava em ganhos para as instituições. Portanto, isso esteve sempre muito presente. E, por isso, essa componente é uma componente que é importante e que todos nós devemos ter também essa noção quando fazemos esta comparação ao longo dos anos e principalmente estes últimos 4 anos. Não diria 5, porque de 2016, apesar dos resultados ainda serem resultados crescentes para a banca, mas vemos um salto efetivamente expressivo em 2017, que está muito associado a esse período. Nós vínhamos de um câmbio que era quase fixo, portanto, em 2017 o câmbio estava em 167, 160 e qualquer coisa, portanto, ainda estávamos na faixa dos 100, não é? Em cima, mas ainda estava na faixa dos 100, e nós temos depois, nesse período, final de ano, uma depreciação enorme da moeda, que presumo eu, se não estiver enganado, que aconteceu no final do ano, no ano de 2017, há um salto enorme que depois dá continuidade em 2018. Isso acabou por gerar também resultados muito positivos para os bancos. O que é que nós vamos e não é só o BFA, e se fizermos esta comparação ao nível do sistema, também vamos conseguir verificar isto. Portanto, uma parte grande dos bancos teve, de facto, este salto expressivo em 2017 e depois em 2018, e a partir daí os números têm tendido a reduzir. De um lado, a moeda não tem depreciado tanto, portanto, nós não temos tido depreciações como tivemos naquela altura, acima dos 70%. Ainda tivemos em 2018 algum, e depois em 2019 também. Eu falei que 2017 foi o melhor resultado, não, peço desculpa, foi 2018, quando nós efetivamente tivemos o salto maior. Depois de 2019, o resultado já tem uma redução, portanto, nós saímos de 700 milhões para 300 e tal milhões, e depois em 2020 o resultado fica já na franja dos 160
160 milhões, quando estou a falar em dólares, que em kwanzas são os cerca de quase 90 milhões de 1.000 milhões de kwanzas. Mas voltando um pouco o raciocínio, se repararmos no próprio sistema financeiro, também verificamos que na maior parte dos bancos essa tendência esteve lá presente. Lógico que não há que tirar o mérito aos bancos, porque souberam efetivamente aproveitar este período em que havia taxas de título da dívida pública interessantes, dívida pública indexada, que apesar de terem taxas de juros baixas, mas pelo facto da moeda depreciar com dimensão e elas são ajustadas a essa depreciação, gerou estes ganhos que são grandes. Portanto, se nós olharmos para o resultado do BFA, são quase 400 milhões dos 700 milhões, quase 400, têm a ver com estes ganhos cambiais que foram extraordinários. Portanto, porque se olharmos fora aspectos extraordinários, continuamos a ter a queda, mas essa queda é muito menos acentuada. Essa queda é muito menos acentuada e aquilo que é a expectativa é que os resultados da banca, por tudo aquilo que sejam a própria limitação que a economia hoje tem. Portanto, o facto de termos uma economia a crescer de forma negativa consecutivamente nos últimos anos. Depois também, se estivermos em linha de conta, que deixam de existir, porque os produtos estão a acabar. Portanto, a dívida indexada, o Estado já não tem estado a emitir, o estoque de dívida indexada que existe no mercado há de terminar em 2023, 2024. E, portanto, a partir daí, se não existirem novas emissões, deixam de existir. E como a moeda continuou a depreciar em 2019 e 2020, mas já não existindo um estoque de dívida indexada tão grande, os ganhos também têm a tendência de serem menores. É verdade que depois, em 2020, nós temos um outro evento que também vem fazer reduzir os resultados dos bancos e, numa forma objetiva, o resultado do BFA, que tem a ver com a revisão do rating da República. Portanto, a partir do momento em que nós temos uma revisão em baixa do rating, por força da regulamentação existente, os bancos foram obrigados a incorporar nas suas demonstrações financeiras o impacto da degradação de qualidade dos ativos, nesse caso da dívida pública do Estado. No nosso caso, foi um impacto que rondou os 70 milhões de dólares, portanto, em termos assim brutos. Não é? Não, nós em 2020 crescemos cerca de 8% a nossa carteira de crédito. Portanto, nós fizemos, e isso está publicado, fizemos essa publicação há pouco tempo no nosso site, em kwanzas, lógico, portanto, estamos sempre a falar agora já em kwanzas e não olhar numa lógica em dólares. E continuamos a fazer esse exercício ao longo deste ano. A nossa expectativa é de facto ver a carteira de crédito ir crescendo ao longo de 2021 e mesmo para os anos seguintes. Nós tivemos uma Assembleia Ordinária que decidiu aprovar as contas do exercício e outros temas que também foram colocados. Nós tivemos uma outra estrutura, uma outra Assembleia, nesse caso esta extraordinária, para abordar essencialmente dois temas. Um tema que se prende com o nível de reservas que o banco tem e um segundo tema que se prende com a necessidade do banco reforçar os órgãos sociais do banco. Portanto, nós tínhamos os órgãos sociais, no início do mandato tínhamos cerca de 15 membros no Conselho de Administração. Com as alterações que o Conselho de Administração foi sofrendo ao longo do ano passado, nós fomos repondo esse número, mas não tínhamos chegado à reposição dos números que estavam inicialmente previstos. Continuamos a não ter, continuamos a estar com menos, mas essa Assembleia Extraordinária também visou muito isso, visou recompor os órgãos sociais do banco, para que de facto possamos ter, principalmente ao nível dos órgãos não executivos do banco,
consigamos ter uma estrutura mais robusta para acompanhar e fiscalizar a gestão corrente do banco. Curiosidade, qual é o número previsto? Nós, neste momento, vamos ficar com 13 administradores, portanto, no total, executivos e não executivos, 7 executivos e, nesse caso, 6 não executivos. Eu diria que em 2020 nós ficámos ligeiramente acima dos tais 70 milhões de dólares. Portanto, foi onde o grande esforço de registro de imparidades, ou de aumento de imparidades que o banco teve em 2020, o grande esforço foi efetivamente o esforço que tivemos que fazer com a dívida pública. Portanto, aí é que foi o grande esforço. A carteira de crédito do banco não se degradou e, portanto, o facto dela não se ter degradado muito não nos obrigou a registrar muito mais imparidades do que aquelas que eventualmente podíamos ter de expectativa, não é? Portanto, por isso, em 2020 as imparidades de facto não podemos dizer que tenham sido um problema para os resultados dos bancos. A imparidade de crédito a clientes, portanto, fora Estados, porque quando incluímos o Estado, de facto, os resultados do banco, face aos anos anteriores, ou ao ano anterior, poderia ter ficado muito mais próximo, porque teríamos tido um resultado melhor, inclusive, do que aquilo que tínhamos perspectivado em termos de orçamento. Nós não notamos isso, portanto, a nossa relação é com o acionista Unitel, portanto, nós não temos nenhuma relação com a Sonangol, não temos nenhuma relação com o Estado de uma forma direta, portanto, temos uma relação direta com o acionista, o banco só tem 2 acionistas, portanto, é a Unitel e o Banco BPI, portanto, são os 2 acionistas que o banco tem, e é com eles que o banco tem dialogado. Nós não sentimos, para já nós não sentimos nenhum tipo de pressão, nem dos próprios acionistas em si, portanto a pressão é aquela pressão normal, lógico, o banco e a gestão tem que prestar contas da gestão que faz, do negócio que pertence aos acionistas, portanto há essa pressão e essa relação que é importante e que é bem-vinda. Não sentimos mais nada para além disso. Mas isso nós estamos a fazer. Portanto, de facto, o volume de depósitos do ano passado em Kwanzas cresceu bastante. Portanto, face àquilo que, se formos olhar os números do mercado, os nossos números de facto foram muito bons. No entanto, a velocidade com que os depósitos podem crescer, nem sempre o banco consegue acompanhar com o crescimento do crédito na mesma proporção. Por causa todos os cuidados que nós temos que ter ao longo deste processo de concessão de crédito, não é? Porque o banco tem consciente e tem estado a fazer esse exercício. Nós só por exemplo, fazendo um pequeno apanhado sobre o crédito ao setor produtivo, aquele que tem estado muito também não diria na mente, mas é aquele que tem sido muito comunicado ao mercado e falado muito ao mercado, porque não só o Estado faz muita questão que, de facto, o setor produtivo também consiga ter aqui outros indicadores, mas, acima de tudo, porque o Banco Nacional de Angola também, por via dos seus avisos, também vai impulsionando ou promovendo que os bancos também vão fazendo mais crédito. Se nós formos pegar nisto, e só estamos a falar porque o aviso refere-se simplesmente à parte dos desembolsos, não se refere ao crédito. Quando nós estamos a falar de créditos, principalmente para o setor produtivo, na maior parte das vezes estes créditos são concedidos e depois têm um plano de desembolso que é longo. Portanto, nós temos créditos que têm planos de desembolso 12 meses, conseguimos ter créditos de planos de desembolso superiores a 12 meses, o que significa que eu financio hoje o cliente, mas eu só vou ter esse dinheiro totalmente
do lado do cliente em termos de financiamento daqui a 12 meses, porque ele tem fases e essas fases são respeitadas, lógico, de acordo com aquilo que é o próprio plano de negócios do cliente, com o próprio plano de investimento que esse cliente tem. Mas se nós formos pegar, por exemplo, só naquilo que já está desembolsado, ao nível do aviso 10, nós já passamos os 100%. Portanto, nós temos mais que 100% de concessão do aviso 10. Se a isso quiséssemos juntar crédito aprovado, mas ainda em fase de contratação e de desembolso, a alguns, nós já estamos em cerca de 300% daquilo que é o objetivo de financiamento do banco. E estamos a falar nos últimos 12 meses, 11, 12 meses. O BFA, de facto, é aquele que tem uma carteira dos maiores bancos, tem uma carteira e uma cota de mercado do crédito com desembolso, excluindo o Estado, porque nós também temos crédito com desembolso que depois é financiamento para o Estado. Somos o banco que, de facto, tem essa carteira mais baixa no mercado. Isto decorre de várias coisas, decorre da própria estratégia que o banco também foi tendo ao longo do ano, decorre também muitas das vezes, se calhar também da capacidade que temos tido de conseguir ter bons projetos para conseguir financiar, portanto, porque o banco sempre consegue ter bons projetos para financiar, quer entrar neles, e estes números que eu apontei de estarmos já a cerca de 300% de grau de cumprimento ao aviso 10, se estivéssemos a falar de créditos concedidos, mas ainda não desembolsados, mas créditos concedidos, o que demonstra que quando nos surgem bons projetos, quando nos surgem pedidos que o banco nota e que são viáveis, nós estamos disponíveis para apoiar, sejam eles particulares, sejam eles empresas. É verdade que o crédito a particulares, o crédito a particulares, para conseguir fazer crescer no volume, teríamos que ter o crédito de habitação. O crédito de habitação, infelizmente, nas atuais condições de mercado, é um crédito que é difícil de ser concedido. Taxas de juros ainda são altas, mesmo que o valor dos imóveis tenha descido um pouco, mas ainda assim parece que eles ainda continuam a níveis relativamente altos, se tivermos em linha de conta aquilo que é o rendimento médio das famílias em Angola, e depois, por força deste ajustamento terrível que a economia também foi tendo ao longo destes últimos anos, em que fomos de facto crescendo de forma negativa, e que isso depois também, somando a questão do aumento do nível dos preços, que também tem sido crescente nos últimos anos e tem estado, quando não acima dos 20%, sempre lá muito próximo dos 20% ao ano, e como não tem havido também uma compensação em termos de ajustamentos salariais, as famílias têm, quer dizer, financiar as famílias é um exercício muito mais difícil de se fazer, principalmente se estivermos a falar no crédito de habitação. Portanto, nós temos tido muita atividade também no crédito particular, mas estamos a falar de crédito para o consumo, portanto, que aí sim é mais fácil, porque são créditos também de montantes mais baixos, mas, mas estes, para fazer crescer, a carteira leva tempo. Portanto, a carteira do banco, do crédito, ela vai crescer por tudo aquilo que nós temos estado a fazer, desde ajustamento da estratégia da própria estratégia de crédito do banco, desde melhoria dos processos internos que o banco tem, desde o suporte de mais tecnologia no apoio a estes processos, e a vontade que temos também de fazer crescer mais a carteira de crédito, nós não temos dúvidas que ela vai crescer. Agora vai levar o seu tempo, de facto, ao banco poder estar naquele pelotão da frente, encostado aos maiores bancos do sistema em termos de nível de crédito. Mas é importante também referir que
que o que nos distancia muito do crédito dos bancos que estão na linha da frente é porque olhamos muito para o critério do crédito bruto. Porque se olharmos para o crédito líquido de imparidades, as diferenças já não são tão grandes, porque os níveis de imparidade são grandes, que significa que uma parte grande da carteira de crédito que existe no sistema é não produtivo. Portanto, são créditos que não geram retorno para os bancos, não geram devolução dos depósitos aos clientes. Isso também é importante. Era importante ter isso presente, porque quando falarmos crédito líquido, as nossas diferenças são menores as nossas diferenças para o sistema são menores do que quando falamos em crédito bruto, mas é normal que aquilo que é mais relevante quando se apresentam os números seja mais o valor do crédito bruto e não tanto o valor do crédito líquido de imparidades, não é? O nosso crédito mal parado, nós fechamos o ano passado com um rácio de crédito vencido na ordem dos 6,5%, ligeiramente acima dos 6%. Portanto, no conceito de crédito vencido, que é aquele que é o conceito que se tem falado mais e que é o mais conhecido hoje, apesar de existirem hoje outros conceitos que também vão mexendo um bocado nestes números, mas qualquer que seja o conceito, o que nós consideramos é os níveis de crédito vencido do BFA, se comparados a uma métrica internacional, são altos, porque as métricas, estamos a falar de números mais baixos dos 3%. Portanto, é a realidade em que nós estamos, onde o banco está inserido. Então, nós estaríamos em números muito mais baixos do que aquilo que, pelo menos, são os números que temos ouvido falar do sistema. Portanto, isto também não são números que são fáceis de ter e não são muito certos, porque isto só é possível depois quando olhamos para os balanços dos bancos e, como se sabe, nem todos os bancos publicam as suas contas também e, portanto, nem sempre temos uma informação, mas do que é possível perceber, os nossos números são bem melhores do que aquilo que eventualmente é a média do sistema.